Pergunta: por acaso os líderes do sistema religioso, os supostos líderes espirituais, reconhecidos por padres, pastores, rabinos e assim por diante, por acaso estes homens estão realizando a obra de Deus aqui na Terra? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que eles se tornaram apenas contadores de histórias. Tudo o que eles fazem é recitar passagens bíblicas. Você não ficou convencido? Vá a uma igreja, vá a um templo religioso, e você verá estes homens contando a história de Adão, contando a história de Moisés, recitando a história dos profetas, descrevendo a história de Jesus, contando a história dos apóstolos. Eles se tornaram apenas contadores de histórias. Por acaso, contar a história de homens que foram inspirados por Deus, isto é a obra de Deus nessa geração? É óbvio que não, meu amigo. Do contrário, o apóstolo Paulo não teria nos dado um conselho no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Disse ele: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso, no livro de Apocalipse, disse o Senhor: eis que eu faço novas todas as coisas. Bom, se o livro de Apocalipse ainda está para se cumprir, podemos entender que tudo há de ser renovado. Por isso, disse Paulo que não é para nós nos conformarmos com este século, mas é para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Pois Deus há de renovar todas as coisas. Mas os pastores, os padres, os rabinos se opõem à vontade de Deus. Eles impedem que Deus renove o entendimento das Escrituras. Prova disto é que no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, está escrito: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, disse Paulo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Veja bem, Paulo, ele afirmou que não é para a igreja edificar, continuar dando pleno cumprimento a estes rudimentos da doutrina de Cristo, pois estas verdades descritas no passado não é a perfeição. Disse Paulo: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Ou seja, imposição de mãos, a doutrina do batismo, não é a perfeição. São apenas histórias seculares contadas no passado para abrir o entendimento do ser humano, para que este pudesse continuar avançando até a perfeição. Nisto podemos entender que a igreja está se opondo à obra de Deus. Eles não estão realizando a obra de Deus, muito pelo contrário, estão se opondo, pois eles estão se opondo a esta verdade aplicada por Paulo. Disse Paulo que era para abandonar a imposição de mãos, a doutrina do batismo, da fé em um Deus assassino que há de trazer juízo eterno. Mas tudo isto continua de pé dentro da igreja, pois o que Paulo arrancou a igreja está tornando a edificar, meu amigo. Tudo o que foi predito no passado se tratava apenas de um pano de fundo, aonde o Espírito Santo iria trabalhar mais à frente em nossa consciência. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 10 e 12, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Jesus estava tendo uma conversa em particular com um mestre de Israel chamado Nicodemos. E Jesus acrescenta: se vos falei de assuntos terrenos e não me crestes, como me crereis se eu vos falar dos assuntos celestiais? Está vendo? Por que disse o apóstolo Paulo que é para deixar a doutrina de Cristo para trás? Simplesmente porque a doutrina de Cristo não era perfeita. Porque Jesus ele teve que se expressar através de assuntos terrenos. Jesus falou através de parábolas, através de enigmas, através de mistérios, dos quais ele se utilizou do entendimento da carne. Jesus, em hipótese alguma, revelou a verdade espiritual. Por isso, disse Paulo, que é para deixar a doutrina do batismo, é para deixar a doutrina do arrependimento de pecados. Porque tudo isso era uma sombra dos bens que haveriam de se revelar através do Espírito Santo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, Jesus acrescentou: ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Tudo que Jesus relatou em sua própria doutrina era apenas rudimentos, era apenas o princípio daquilo que haveria de se revelar mais à frente, meu amigo. Paulo está renovando o entendimento, nos dando um conselho. Renove o seu entendimento, deixe que o Espírito Santo renove a compreensão do que foi dito no passado, pois tudo que foi revelado no passado era apenas uma sombra, um pano de fundo. Serviu apenas para ilustrar o que está por ser revelado através do Espírito, pois ele conclui: mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, e há de revelar o que há de vir. Por isso disse o Senhor: eis que eu faço novas todas as coisas. Tudo precisa ser renovado. Esta é a obra de Deus, renovar exatamente tudo que foi descrito no passado. Pois tudo que foi descrito no passado foi parábolas, ilustrações pertinentes ao conhecimento da carne. Mas você precisa despertar do Espírito para poder interpretar a verdade espiritual, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que vemos no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, Paulo dizendo: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, disse Paulo: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Pergunta: como exatamente todas as pessoas poderão ser salvas? Como? Por acaso, os pecadores do passado que não se arrependeram dos seus pecados poderão ser salvos? De que forma? Se eles não estão mais aqui para se arrepender dos seus pecados, como seria possível? Uma vez que, disse Paulo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se elas não estão mais aqui, como elas poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade? É impossível, Darley. Então, se isto é verdade, entremos em um dilema, Darley. Se essas pessoas não estão mais aqui, elas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, isso significa que isto nunca ocorrerá. Com quem você aprendeu isto? Através da revelação do Espírito Santo é que não foi. Veja exatamente o que o Espírito diz às igrejas. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Talvez você não tenha compreendido o texto. Disse o apóstolo Paulo: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Veja bem, até mesmo os profetas e os apóstolos serão aperfeiçoados através de nós, assim como os pecadores, assim sobre a vida daqueles que não se arrependeram no passado. Pois disse Paulo, repito, livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Logo, podemos entender que os apóstolos não chegaram ao pleno conhecimento da verdade também. Nisso podemos entender porque disse Jesus que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. Desta forma, quando nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, tanto os profetas como os apóstolos serão aperfeiçoados em nós, pois Deus preveu algo melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós, pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, está escrito que se há corpo natural, também há corpo espiritual. Na eternidade existe um único corpo espiritual. Por isso que está escrito no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação deste único Espírito. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que quando o pó retorna ao pó, o Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito para ser aperfeiçoado. Este Espírito está sendo aperfeiçoado através de nós, e todos nós, na eternidade, somos justamente este Espírito. Pois quando o pecador morre, o Espírito dele retorna a Deus, e Deus torna a enviar este Espírito novamente para que outro ser humano. Assim, os santos estão sendo aperfeiçoados, os seres humanos estão sendo aperfeiçoados através sempre do mesmo Espírito. Repito mais uma vez, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.
Os profetas não foram plenamente aperfeiçoados através dos apóstolos, porque disse Paulo que em parte ele conhecia e em parte eles profetizavam. Eles possuíam apenas parte do conhecimento da verdade. Nisto podemos entender por que o Espírito Santo, o Consolador, está disponível para nós, para que nós possamos completar a obra de Deus, aperfeiçoando o conhecimento, pois o conhecimento da verdade precisa ser despertado no homem. Por isto, que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Ao receber o Espírito Santo, você e Deus hão de se tornar um só. Por acaso Deus não é perfeito? Por certo que sim. Quando alguém vier a despertar da sua verdadeira identidade espiritual aqui na Terra, esta pessoa e Deus hão de se tornar um só. Então irá se cumprir a palavra que está escrito, repito, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos seremos aperfeiçoados através de um só. Quando esta pessoa se tornar um com Deus, então terá se cumprido toda a escritura do princípio ao fim. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Quando isto ocorrer, então toda a escritura terá se cumprido. Então todos nós iremos despertar na eternidade, sendo o próprio Deus.